Ui, meu Deus! A pergunta que eu mais recebo quando eu demonstro essa técnica com tinta a óleo é: posso fazer com acrílica? E quando eu demonstro com tinta acrílica, a pergunta é: posso fazer com óleo? Pode. Tanto na óleo quanto na acrílica, você pode fazer essa técnica. Claro que cada uma tem a sua particularidade, cada tinta, na verdade, tem a sua particularidade, né? A tinta acrílica seca mais rápido, então tem que trabalhar um pouquinho mais rápido. A técnica em questão é essa aqui que eu tô demonstrando, que eu tô mostrando aqui atrás, tá? Um quadro foi pintado com óleo, outro quadro foi pintado com acrílica. Quero ver se vocês descobrem qual é qual. Já vou chegar perto, dar um zoom para vocês, tá? Então, hoje, para tirar essas dúvidas, eu vou fazer uma demonstração. Peguei aqui duas telinhas pequenas, tamanho 20 por 30, e separei aqui um material bem parecido, tanto com óleo quanto com acrílica, tá? Vou demonstrar os dois, vou fazer uma composição parecida, as cores parecidas também, tá? Para desmistificar algumas coisas. Vou mostrar para vocês os dois quadros aqui atrás e já vou começar pintando, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, esses aqui são os dois quadros, um com óleo e um com acrílica. Então, vamos considerar que esse aqui é o quadro número 1. E esse aqui é o quadro número 2. Eu já vou começar o vídeo pedindo para vocês participarem. Eu quero que vocês me digam qual vocês acham que foi pintado com óleo e qual vocês acham que foi pintado com acrílica. Então, vamos aproveitar esse comecinho de vídeo para ir lá, curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual foi óleo e qual foi acrílica, número 1 ou número 2, tá bom? Vou mostrar agora os materiais. Separei aqui, ó, branco, amarelo ocre, sombra queimada, terra de cena natural, vermelho da China e o terra verde, tá? Então, essas aqui são as tintas a óleo. Aqui estão as duas telinhas, no tamanho 20 por 30. Não vou fazer tela maior, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui, amarelo ocre, aqui as tintas acrílicas, tá? Então, amarelo ocre, terra de cena natural, vermelho de cádmio escuro, sombra queimada e terra verde, tá? O branco tá aqui. E para diluir um pouquinho a tinta, eu peguei um pouco do médium fluidificador, tá bom? Para tinta óleo, a gente vai usar um pouquinho do óleo de linhaça e eu vou pingar um tiquinho, umas gotinhas de secante de cobalto para a tinta secar um pouquinho mais rápido, tá? Então, ó, vamos passar aqui um pouquinho. Esse é o material, eu vou demonstrar um de cada vez, tá? Vou começar com a tinta óleo e depois nós vamos para a tinta acrílica. Então, de material, o que eu tenho aqui? Tenho espátulas. Na descrição eu vou colocar o link delas e vou colocar também o link de um joguinho de espátula mais barato que tem para vender na internet, tá? Então, vamos começar pelo branco. Ó, já vou fazer um tanto bom de tinta, porque eu não quero que falte, tá? Não quero ficar parando para fazer mais tinta. Se sobrar, depois eu pinto alguma outra coisa. Quero fazer um begezinho. Nos dois eu vou fazer esse bege, tá? Tanto na óleo quanto na acrílica. Ó, só que a tinta, principalmente a óleo, ela é super pastosa. Super. Ó, olha a consistência dela. Tá? Não vou pegar todo esse ocre, não. Coloquei muito aqui, ó. Vou jogar aqui pro cantinho. Olha a consistência da tinta óleo. A tinta acrílica, ela é bem mais... Ui! Ah, meu Deus! Aff. É bem pouquinho, tá, gente? Do secante... O secante eu só vou colocar também na tinta branca. Ó, é uma gota, tá? Só para acelerar um pouquinho a secagem. Então tá, primeira coisa que eu vou fazer aqui com óleo. Então agora, ó, com o pincel, eu vou pintar todo esse quadro. Eu vou deixar só um buraco aqui no meio, tá? Ó, depois a gente dá uma alisada com a própria espátula, tá? Ó, então tô colocando, pode colocar uma camada generosa, tá? Vou até entrar um pouquinho mais. Então tá, ó.
Pintei aqui o fundo, segredo nenhum aqui, né? Agora eu vou para as cores. Esse aqui. Gente, eu já falei isso nos outros vídeos, eu não sei se vocês já viram algum outro vídeo meu. Eu, inclusive, esqueci de me apresentar. Peraí, que eu vou me apresentar. Então, eu sou a Bina, sou artista, sou professora de pintura também. E se você não me conhece, muito obrigada por chegar até aqui, por estar assistindo esse vídeo. E se você estiver curtindo, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Tá bom. Chegamos aqui, aposento o pincel aqui. Outra coisa que eu queria falar e parei. É, a melhor amiga, na verdade, o melhor amigo da espátula é o papel toalha, tá? Então, ó, tá pintando? Limpa a espátula, joga o papel fora. Por que eu não pinto muito, por que que eu não uso muito o pano? Porque o pano, a gente começa a limpar a espátula e mexer no pano, e limpa a espátula e mexe no pano, quando a gente vê, a gente tá toda suja, tá? Então, o papel toalha você limpou, jogou fora. Tá, vamos ver aqui as cores que a gente vai usar. Eu vou começar com o marrom, eu gosto de começar pelo tom mais escuro. Vou do marrom pro terra de siena natural, tá? Eu não sei se eu não vou acabar usando só essa espátula pequena, porque essa tela é tão pequenininha. Ó, marrom. Coloquei aqui aleatoriamente, tá? O marrom mais pro centro, o terra de siena natural é a cor que vai sair aqui, tá? Então, ó, coloquei essas duas cores, agora eu vou colar a espátula aqui, ó. Segura a tela, né? Porque ela fica bem colante, tá? Ó, colei. Não precisa botar muito peso na espátula, porque senão marca muito também aqui a madeirinha, sabe? Tá, ó. Criei esse volume, parece uma escama aqui, né? Depois qualquer coisa eu abro mais aqui, tá? Agora, vou voltar no sombra queimada, porque agora eu quero fazer um tom de vermelho pra lá, tá? Ó, marrom. Vermelho. Ó, coloquei o marrom aqui. Agora eu vou colocar o marrom aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Colei a espátula na tela e vou esfregando, saindo lá pro bege, tá? Saindo pro canto da tela. E agora eu também vou entrar com o verde, com terra verde, tá? Vou colocar mais um pouquinho de sombra queimada. E agora eu vou colocar um pouquinho do terra verde. Não vou trabalhar muito aqui no quadro, para não ficar também um vídeo muito extenso. Vou colocar o marrom aqui. Eu vou jogar o verde para lá e o verde para cá. Não, não, vou jogar só o verde para cá. Ó, marrom. Limpa a espátula. Terra verde. Terra verde aqui. Vou colar a espátula aqui, ó. Tá? Vou ainda dar uma puxadinha pra cá. Ó, vou colocar o marrom aqui de novo. E eu vou colocar um pouquinho do ocre pra cá. Existem milhares, milhões, acho que infinitas possibilidades aqui de formas, tá? Aqui eu tô fazendo bem simplificado, ó, do escuro pra cor, saindo, tá? Não vou criar muitos movimentos diferentes, não. E daí, daqui pra frente, ó, gente, pode brincar à vontade. O que não pode fazer? Ficar misturando, 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 porque senão, daqui a pouco, fica tudo da mesma cor, tá? Aqui nessa técnica, menos é mais.
Ó, aqui onde ficou a marca da pincelada, eu vou dar uma passadinha aqui com a espátula para dar uma alisadinha. E aqui, não sei se vocês conseguem ver daí, mas tem partes que ficaram com a tela aparecendo aqui atrás, tá? Vou voltar aqui com o bege. Manchou um pouquinho, vou voltar um pouquinho aqui com o marrom. Eu quero entrar com um tom escuro aqui, eu vou ver se eu tenho um pouquinho de preto. O preto é só agora na finalização, tá? Eu não gosto de colocar o preto na mistura, porque às vezes ele abre demais e acaba deixando a cor suja, tá? Deixa eu ver se eu acho um preto. Eu vou usar um Grease Paint, porque acho que eu não tenho preto da óleo. Eu não pinto muito com tinta óleo, então eu tenho poucas cores. Tá, ó, só pra fazer aqui um efeito aqui no meio. Ó, ele até tá meio velho esse, ó. Ó, joguei aqui. Ó, ele tá bem viscoso, tá meio lequento esse gris, mas não faz mal, tá? Então, o gris e agora um branquinho puro, tá? Que eu vou jogar tudo aqui no meio também. Esse branco vai demorar um montão pra secar, esse branco aqui no meio. Ó. Aproveita nessa hora para dar umas puxadinhas, daí agora com a espátula meio inclinada, tá? Para dar essa puxada. Também. Isso aqui, na tinta óleo, fica melhor do que a acrílica, tá? Essa puxadinha. Dá pra fazer com o pincel também, depois que a tinta estiver seca, dá pra fazer com o pincel, mas o pincel sempre dá uma tremidinha. Opa, falando em tremidinha, a tremidinha aqui, ó. É por causa da madeira da tela. Então, só pra melhorar o acabamento aqui, já estamos terminando a tinta óleo, tá? Então, pessoal, ó, dá pra voltar também com as cores, ó, mais grossas, ó. Dá pra dar um efeito bem legal, ó, tá vendo? Deixa eu virar aqui. Tá? Então, esse aqui é com tinta óleo. Vamos começar agora com a acrílica. Então, gente, a tinta branca, eu já diluí bem ela aqui. Uma parte de branca. Ai, agora eu não vou saber dizer quanto que eu coloquei do médium fluidificador. Mas eu vou acrescentando, eu vou pingando, 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 pingando. Ó a consistência aqui, ó. Tá? Ó, então, vou primeiro fazer o bege, só que lembrando que na tinta acrílica, eu não vou pintar o fundo primeiro, tá? Eu peguei a tinta errada, eu peguei aqui amarelo indiano, agora eu peguei o ocre, tá? Então, um pouquinho do amarelo ocre, vou misturar com o branco. Ó, a tinta ficou até mole demais, tá? Eu vou voltar um pouquinho com a tinta branca aqui, porque acabou ficando muito molenga. Olha como a tinta acrílica, ela é bem mais leve que a tinta óleo. Tá, mesma coisa. Vai limpando com a espátula, vai limpando com o papel toalha. Aqui, eu vou começar direto com o marrom, tá? Com sombra queimada. Como tá no pote, eu não vou passar na paleta para depois passar na tela. Eu já vou aqui, deixa eu ver se tá enquadrado isso aqui. Não, vou explicar. Aqui. Deixa eu só pegar o outro quadrinho para eu conseguir ter a referência, para eu lembrar com que cores que eu fiz, tá? Então, ó, comecei pelo marrom. Ó, esse meu marrom da acrílica, ele é mais forte do que da óleo, tá? O sombra queimada.
Sombra queimada. Aí a primeira cor que eu fiz foi saindo pro Terra de Cena Natural, né? Foi saindo pro Terra de Cena... Ui, botei muito. Ó. Aqui eu não tenho a tinta no fundo, então, ó, quando não tem tinta, ó, vai ficando só a textura aqui da tela, tá? Então eu já tenho que colocar a tinta aqui. Vou pegar uma espátula aqui só para ir acrescentando a tinta. Ó. Se tiver uma bisnaga, se tiver a tinta diluída, eu uso bastante de diluir a tinta, deixar a tinta diluída na bisnaga, tá? E daí eu vou só jogando a tinta por cima, ou às vezes do próprio copinho, aqui tava branco, né? Mas se tivesse bege, eu já iria jogando aqui direto, tá? Já facilita a vida também. É, vai dar uma diferença de cor, porque a cor da tinta óleo é diferente da tinta acrílica, tá? Eu acho esse Terra de Cena Natural, eu tô usando aqui da cor Fix, mas eu acho ele da acrílica bem mais bonito, mais amarelado do que o Terra de Cena Natural do óleo. Que o Terra de Cena Natural do óleo, ele é meio marrom. Tá, ó. Então, deu para fazer o degradê. Também a tela é pequenininha, né? Então, mexendo rapidinho, ele faz super bem o degradê. O que eu posso falar para quadros grandes? Tem que ir fazendo aos poucos. Não vai dar para pintar o quadro inteiro de uma vez só, porque ele vai secando. Então, ou você tem que voltar com um pincel, sabe? Dá para talvez ir borrifando por cima para não secar tão rápido, tá? Mas eu, quando faço quadro grande nessa técnica, em acrílica, normalmente eu vou fazendo meio por setores, assim. Ó, aqui eu já vou colocar aquele vermelho que eu coloquei na acrílica, já vou colocar agora, porque senão ele vai secar, tá? Então, como eu já tô meio que setorizando, ó, já vou jogar o vermelho aqui, ó. O que que acontece? A acrílica, ela assenta um pouquinho mais a óleo, ela deixa aquela camada de tinta. Ó, daqui a pouco vocês vão ver a diferença, tá? Tá, saí do marrom, agora eu vou pro verde aqui em cima. Ah, não, agora eu vou pro marrom com vermelho aqui pra cima, tá? Sombra queimada. Quando eu falar marrom, vocês leiam sombra queimada, porque eu chamo sombra queimada de marrom, tá? Ó, coloquei o marrom aqui. Acho até que eu coloquei um pouco mais do que eu coloquei no outro, mas não faz mal. Não precisa ficar igual, tá? Ó, vermelho. E agora, ó, tô limpando o pincel, hein? Tô limpando o pincel, ou a espátula, aliás. E agora eu vou vir com o bege. Eu acho que na óleo a gente consegue ter um pouco mais de controle, tá? Do que na acrílica. Na acrílica, esse negócio de ficar jogando a tinta muito rápida, bastante tinta, assim, acaba perdendo um pouquinho o controle. Ó, vou voltar com a espátula anterior, que era menor. Aqui, na óleo, ele já estaria bege aqui do lado, tá? Aqui eu vou colocar o bege agora. Porque senão depois a tinta, elas não misturam. Ele começa a secar e elas não misturam. Aqui eu vou colocar o bege bem pertinho e vou dar uma empurradinha, tá? E aqui eu já vou colocar o Grease Paint já. Tá escurecendo aqui, mas eu não quero ligar a luz. Eu tô só com a luz natural.
E eu não quero ligar a luz branca aqui, porque daí fica um brilho muito estourado, tá? Então, eu vou tentar continuar assim mesmo, tá? Fazer mais rapidinho aqui. Agora, ó, voltando com marrom, sombra queimada, no caso, e amarelo ocre aqui pra baixo. Então, aqui na acrílica, o amarelo ocre, ele vai ficar meio parecido com a terra de cena natural. Vou colocar um tiquinho do branco aqui pra não ficar tão da mesma cor. Ó, e conforme vai saindo, vai ficando diferente, tá? Porque cada puxada acaba criando um movimento diferente, um volume diferente. Então, eu não vou ficar tentando reproduzir exatamente o que tá no outro, que às vezes tá melhor. Agora eu vou subir com o verde. Volto com sombra queimada. Terra verde. Ui! E o bege. Já vou aproveitar e vou jogar esse bege aqui pra trás. Que eu vou ter que preencher o fundo ali, né? Ó, também, o que que aconteceu aqui? Eu acabei usando mais tinta da acrílica, a colorida, né? Então, por isso também a cor ela ficou um pouco mais forte da tinta acrílica, tá? Por isso. Essa vontade de fazer, vontade não, essa necessidade na casa da tinta acrílica de fazer muito rápido, a gente às vezes erra um pouco na medida aqui da tinta, sabe? Acaba colocando mais do que quer colocar. Não é uma técnica rápida essa aqui, sabe? Mas o ideal é tentar fazer o mais tranquilo possível. Ó, aqui eu tô usando o pincel para dar acabamento, tá? Na tinta óleo foi antes e aqui mais no final. Vou colocar a tinta aqui mais pertinho e vou dar uma empurradinha para fazer o acabamento. Então, agora só acabamentos aqui. Já tá meio que secandinho. Agora eu vou voltar com o branco, igual eu fiz na tinta óleo. Não, primeiro com o gris, né? Aqui eu já coloquei um pouquinho, vou colocar mais um pouquinho aqui. Um branquinho aqui.
Ó, carreguei demais no branco aqui. Vou virar aqui e vou dar uma ajeitada, tá? Ó, o que que acontece quando a tinta já tá secando e a gente tenta mexer de novo, ó? Ele vai ficando assim, ó. Ele já não vai mais misturando com a tinta de baixo, ele vai ficando essa textura de seco, sabe? Não quero acender a luz porque fica um brilho muito estourado. Tá, gente, vou parar por aqui, tá? Não, não vou parar, eu vou só dar aquelas puxadinhas que eu dei no óleo, que eu falei que na óleo era mais fácil. Então, vou só demonstrar aqui, tá? Ó, essas puxadinhas assim, ó. Ó. Aqui eu vou puxar do vermelho, tá? Ó. Aqui. Quando a tinta já tá mais seca, ela já não vai mais, sabe? Ó. Tá bom? Então, ó, vou colocar um do lado do outro agora. E já dou um... Chego mais perto aqui pra vocês verem. Então, pessoal, vou tirar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês de perto. Ó, esse aqui, ó, com as cores mais vivas é acrílica e esse aqui é o óleo, tá? Então, o óleo, ele fica mais acetinado aqui. Depois que seca, muda um pouco o brilho, tá? Dos dois. O que vocês acharam? Qual vocês acharam que é mais fácil? Comenta aqui. Então, lembrando que é só uma demonstração. Dá para trabalhar bem mais nessa técnica, tá? Quem gostou, tem outros vídeos também demonstrando tanto com óleo quanto com acrílica, que eu trabalhei um pouquinho mais. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E agora eu vou revelar dos dois quadros que eu mostrei lá no início, qual é qual. Vamos lá? Então, gente, esse aqui é o quadro número 1 e ele foi pintado com tinta acrílica. Esse aqui é o quadro número 2 e ele foi pintado com tinta a óleo, tá? Quase não dá para ver a diferença. Às vezes eu pego um quadro que eu pintei e eu fico passando a mão, tentando descobrir. O que que eu percebo bem aqui, ó? Essa tinta que eu coloco por cima, a tinta a óleo, ela deixa a espatulada, a cor mais aparente. A acrílica, ela dá uma misturadinha nessa cor que vem por cima, sabe? Olha aqui. Tá, ó. Olha aqui o amarelo. Tá vendo? Aqui também no degradê, no óleo, eu consigo trabalhar um pouquinho melhor o degradê, sabe? Dar alguns movimentos, algumas nuances a mais na óleo. Na acrílica aqui já fica um pouco mais liso, tá bom? Qual técnica vocês gostaram mais? Então, para quem ficou até aqui, agradeço muito. Continuem aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Curtam, compartilhem, comentem. E acionem o sininho para receber as notificações quando eu fizer vídeos novos, tá bom? Obrigada!